Pois bem, então agora retornamos com a parte 2 do Teorema Fundamental do Cálculo. Vamos só revisar o que seria a parte 1. Então, teremos uma função f de x definida no intervalo AB fechado, uma função real que seja contínua. Essa é a premissa. Estou considerando que a função f de x é contínua no intervalo AB. E o que eu posso fazer é definir uma função g de x usando a função f da forma seguinte. Defino a partir da integral de f, isso para todo x, intervalo AB. A parte 1 do teorema nos diz que a função g ela é contínua, g é contínua AB. Além disso, g de x é diferenciável no intervalo aberto e, ademais, a derivada de é dada exatamente pela imagem de f para o valor de x. Naturalmente, como f está definida no intervalo AB, então está definida para qualquer valor x no intervalo AB. Né? Ela é contínua no intervalo AB, então a integral está definida. E então vemos que a parte 1 do teorema nos diz é que essas três coisas são válidas. A função g definida através da integral de f, ela é contínua no intervalo AB, é diferenciável em AB aberto e a derivada é exatamente f de x. O que a parte 2, ela invoca uma relação que é muito prática. Ela diz o seguinte: se você considerar se f, função f grande, definida no intervalo AB, se f grande for uma primitiva de fx, então a integral de a até b de f de x dx é igual a f grande aplicado em b, a diferença entre f grande aplicado em b e f grande aplicado em a. Então temos só que fazer um pequeno adendo sobre o que significa ser a primitiva de f. Né? Então a primitiva é uma função, dado seja f de x, uma função definida no intervalo aberto AB, diferenciável, na verdade, eu vou considerar diferenciável. Né? Então, uma primitiva de f é uma função f grande x, tal que a derivada de f grande é igual a f pequeno. Então, o que acontece é que eu estou generalizando a condição que a função g da parte 1 do teorema fundamental satisfaz. Aqui, a terceira condição. Né? A derivada de g é igual a f pequeno. Né? Então, dado
g definido como a integral de ax de f de t dt, eu consigo calcular a derivada de g. E mais que isso, a derivada de g é dada pela função f, né, para todo valor de x. Quando eu generalizo isso, eu digo que então uma função f grande que satisfaça essa condição, ela é uma primitiva de f pequeno. Né? Então é uma primitiva de f pequeno. Temos a seguinte afirmação: dadas duas primitivas de uma função f, então seja f de x uma função definida em AB real, então você considera duas primitivas, f1 de x e f2 de x, sejam primitivas de f, né? Então, primitivas de f. O fato é que essas duas primitivas, a diferença delas é uma constante. Então, o que acontece é que f1 de x é igual a f2 de x a menos de uma constante. É fato, né? Porque quando calcula, suponha essa equação. Quando eu calculo a derivada de f grande, eu vou ter f pequeno de x. E do outro lado, quando eu calculo a derivada de f2 associada a uma constante, eu vou ter também f pequeno de x. Né? Então é óbvio isso, né? É meio óbvio que se você considera duas funções que sejam primitivas de uma mesma função f, então essas duas funções primitivas elas são distintas são iguais a menos de uma constante. Né? Então, uma outra forma de mostrar isso é considerar a diferença entre elas e calcular a derivada. Como a derivada é associativa, seria a outra forma de mostrar isso é considerar a diferença delas, né? f1 menos x, f1, f2. E aí você calcula a derivada da diferença. Como a derivada é aditiva, a derivada de f1 é f pequeno e a derivada de f2 é f pequeno. Para todo x, isso aqui é identicamente nulo. Né? Então significa que essa função aqui é uma constante. Né? Então a derivada de constante aqui é zero. Né? Então essa função aqui é uma constante. É dessa igualdade a gente encontra esta. Ou seja, que f1 de x é igual a f2 de x mais uma constante. Né? Então é relativamente simples, né? Verificar que duas primitivas são distintas a menos de uma constante. São iguais a menos de uma constante. Ou são distintas por uma constante. Né? Então, baseado nisso, a gente pode começar. Está aqui o enunciado, segunda parte do teorema, né? Voltando a ele. Essa segunda parte ela nos diz exatamente que se tivermos uma primitiva qualquer da função, que é o integrando, né? Da função que estamos integrando. Então a integral total, a integral de a a b, ela é calculada fazendo a primitiva no extremo b e subtraindo da primitiva no extremo a. Né? Isso é uma forma absurdamente simples de calcular a derivada. Né? Desculpa, de calcular a integral. Né? É um modelo absurdamente simplista do cálculo da integral, porque agora eu tenho que calcular a integral em 2 pontos, uma função em 2 pontos. Né? Se eu souber qual é a primitiva, acabou o problema de integrar de forma definida. Né?
Então, o problema da área se resume a encontrar primitivas de funções f de x, de funções contínuas, para que eu consiga encontrar a área delimitada pela função f de x. Mas aí o detalhe está no fato de que isso não é uma atividade trivial. Não é trivial encontrar primitivas de funções. Vamos ver isso mais à frente, que existem algumas classes de funções que podemos, algumas classes de integrais que podemos resolver e outras classes de integrais que são bem mais complicadas. Então vamos ver algumas técnicas, inclusive, que generalizam de forma elementar quais integrais vamos poder calcular, né? Mas vamos à demonstração desse teorema. A demonstração é simples e direta. Então, eu sei que, dada a função f de x, definida em AB, real, contínua, a função que eu defino como sendo a integral de a x f de t dt, ela é uma primitiva de f. Por quê? Porque a derivada de g é igual a f de x. Então essa função aqui, ela é uma primitiva, a função definida aqui, ela é uma primitiva de f, né? Porque a derivada de g é igual a f. Isso é o que caracteriza primitivas, né? Então vamos supor uma outra primitiva. Vamos supor que existe aí uma outra primitiva que não seja g. Vamos supor que eu tenha uma primitiva f, mas eu sei que ela diferencia de g por uma constante. Então agora vamos calcular f. Eu sei que é contínua no intervalo AB, né? F é contínua no intervalo AB. É por ser primitiva de uma função que é contínua no intervalo AB, né? Pois bem, porque ela é diferenciável no intervalo AB aberto, né? Então ela é contínua no intervalo AB. Então ela está definida para A e para B. Então vamos calcular diretamente a diferença f de A, f de B menos f de A. Em termos de G, isso vai dar G de B mais uma constante menos G de A mais uma constante. Pois bem, então esse primeiro termo aqui, usando a integração, vai ser a integral de A até B de f de t dt mais uma constante c. E esse segundo termo aqui, então subtraído do segundo termo, e a integral de A até A de f de t dt mais c. Então observamos que essa integral é zero. A constante c se cancela com a constante c, porque tem aqui um sinal negativo. Então essa diferença ela é igual à integral de f de t dt de A a B, que é a área que é a integral que eu estou querendo calcular, que é a área sobre o gráfico de f de A a B. Né? Então, acabo de mostrar o teorema, né? Que se você tem uma primitiva de f de x, então você encontra a integral de A até B calculando a diferença da primitiva em B pela diferença da primitiva em A. Né? Vamos ver isso com um exemplo. Né? Um exemplo. Eu vou considerar a função f de x igual ao quadrado e vou considerar o intervalo de integração 1, 2. Pois bem, então uma primitiva de x² a gente encontra calculando a integral
de f de x dx. Isso, já que é x quadrado, a primitiva a gente encontra fazendo isso aqui. Então, essa função é uma primitiva de f. Aqui a gente vê que essa aqui seria a tal função g, né? G de x. Você definiria g de x como sendo x ao cubo sobre 3 mais c. A derivada de g de x é x quadrado, né? Então, pois bem, então essa aqui é a primitiva e eu quero calcular a integral de 1 a 2 quadrado dx. O que eu faço é calcular x ao cubo sobre 3. A notação que usamos é esta, de 1 a 2. Então, calcular essa integral pelo teorema fundamental do cálculo, parte 2, é equivalente a calcular essa diferença. Isso aqui é exatamente, você pega o extremo, né, que é o b, e substitui na expressão. Então, vou ter 2 ao cubo sobre 3 e subtrai da expressão aplicada em 1. Então, 1 ao cubo sobre 3. Então, aqui nós obtemos 8 cubos menos 1 terços, 8 terços menos 1 terços. Então temos 7 terços, né? Isso é quando a gente olha para o gráfico, né? Então, imagina o gráfico da função. Tínhamos ali uma parábola, né? 1 de 1 a 2, né? Vou colocar uma aqui. De 1 a 2. Então, o que estávamos fazendo é calculando essa área aqui. Calculando essa área aqui. Sob o gráfico x quadrado, né? Então, a área entre 1 e 2. Então, essa área aqui a gente encontrou como sendo 7 terços. Então, essa é uma forma de encontrar a área, né, sobre regiões. Quando são polinômios, fica relativamente simples, pois pela regra geral, né, que temos, a integral de x a n dx é igual a xn mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Claro que aí aqui a gente acaba encontrando o fato de que n tem que ser diferente de menos 1, né? Então a gente observa que na potência aqui não podemos ter o menos 1, e é o único caso que para o qual não funciona, ou seja, essa regra não é válida para todos os valores de n, é válido. E usando o fato de que a integral é homogênea e aditiva, então eu posso calcular a integral de um polinômio. Vou colocar assim. Isso aqui vai ser igual, vou escrever aqui embaixo, a x a n sobre n mais 1 mais b x a m sobre m mais 1 mais uma constante, né? Então, encontrar a primitiva de um polinômio é uma coisa simples, né? Basta usar de forma interativa a regra da integral de uma função potencial, né? Então, de forma recursiva, e usar o fato de que a integral é homogênea, né? Então, a integral de a nx é a vezes a integral de xn, né? De x a n. Então daí encontramos esses termos, e como ela é aditiva, a integral da soma é a soma das integrais, né? Então podemos genericamente encontrar esse termo aqui. Então, se quisermos escrever a integral de uma função de um polinômio completo, seria simples de fazer, né? O que não é óbvio é para funções que não são polinomiais, né? Aí precisamos de algumas técnicas, que é o que passamos a fazer
a partir da próxima aula.